Toda a data FIFA a gente faz o mesmo questionamento: por que que nenhum jogador consegue ir bem na seleção brasileira? Por que que eles não desempenham a mesma coisa nos clubes com a camisa da seleção? O que que falta? Será que falta entrosamento? Será que falta tática? Será que eles não se entregam? Será que eles pipocam? Qual será a razão? Porque são sempre as mesmas coisas, só que detalhe, isso não é de hoje, isso já aconteceu em outras épocas. E qual que será a solução para isso? Aqui eu vou apresentar meu ponto de vista para vocês nesse vídeo, vamos falar sobre esses pontos, só que se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque a sua opinião é muito importante para mim. Deixe seu like no vídeo também para ajudar o algoritmo a espalhar para mais pessoas. Vamos criar e faça parte dessa comunidade aqui que a gente está fazendo, beleza? Primeira coisa que a gente precisa entender é que, quando a gente fala sobre falta de empenho na seleção e etcétera, sempre vem os comentários falando que na época de tal pessoa a gente tinha Romário, tinha Ronaldo, tinha Rivaldo e etcétera. Isso é um fato. Só que por mais que nós não tenhamos mais jogadores fora da curva, nós ainda temos bom material, tá? E nos baseando pela escalação contra a Venezuela, nós vamos ver que nós ainda temos bons jogadores, jogadores que fazem a diferença nos grandes clubes da Europa, como por exemplo, Savinho. Savinho hoje é titular do Manchester City, uma equipe comandada pelo Pep Guardiola, o maior treinador de todos os tempos, na minha opinião. O Rafinha. Rafinha é o melhor jogador da temporada. Sem dúvida, o Rafinha é o melhor jogador da temporada nesse momento, tá? E o Vinícius Júnior, que foi apontado como o melhor jogador do mundo da última temporada. Para a maioria, quem acompanha futebol sabe que é o Vinícius Júnior, não foi o Rodri, tá? Fora que ainda tem o Rodrigo, que tá machucado, o Gerson, que é um ótimo jogador, o Gabriel Magalhães no Arsenal tá deitando, e o Ederson no Manchester City também, tá? Aqui eu só citei alguns, beleza? Só que a diferença de rendimento deles para o clube é bizarra, é um outro jogador. E aqui eu vou pegar como base o Vinícius Júnior, tá? Que é o grande símbolo dessa reformulação pós-Copa de 2022 com a ausência do Neymar. O Vinícius Júnior, cara, na temporada de 2024, pelo Real Madrid, ele fez 43 jogos, 30 gols, 11 assistências, beleza? 86 minutos para poder participar de um gol. 43 jogos. Na seleção brasileira, em 2024, ele fez 10 jogos, 2 gols marcados e 1 assistência. 262 minutos para conseguir participar de um gol. Fora que, no Real Madrid, ele teve 17 chances de gols criadas contra uma na seleção brasileira. O que eu tô querendo dizer com isso? É óbvio que tá na cara de todo mundo que temos uma diferença de desempenho absurda entre clube e seleção. Só que, se a gente for pegar num problema macro, tá? A gente vai chegar na questão que eu falei no vídeo anterior que eu gravei a esse, sobre por que os jogadores estão deixando de se empenhar pelas suas seleções, tá? Tem um problema macro que lá no vídeo você vai ver, eu vou deixar aqui no card e vou deixar na descrição também. Só que analisando para o cenário da seleção brasileira, esse problema é antigo, que está se repetindo cada vez mais agora. Ele é antigo por quê? Porque desde quando a Europa passou a contratar os nossos jogadores em massa, nós fomos lapidados pelo sistema europeu de se jogar, tá? Um sistema mais tático, um sistema muito mais coletivo. Não que aqui não fosse coletivo, mas o futebol brasileiro, como escola, ele sempre foi prezando o individual e o drible, né? Então os nossos jogadores foram conhecidos por desconcertar as marcações, as linhas de defesa, através da genialidade com o drible. Então o jogador brasileiro ele é conhecido por esse jeito irreverente. E quando você tem o jogador brasileiro moldado pelo sistema europeu, a visão que a gente precisa ter é que o nosso treinador também precisa estar adaptado a isso. Porque não é de agora que você tem uma seleção onde todos jogam no futebol europeu. E não usar como simplesmente o critério de que quem joga na Europa vai para a seleção. Tem que ser um pouco o contrário. Por quê? Porque cada vez mais estão mostrando na nossa cara que, infelizmente, o técnico brasileiro está ficando para trás.
Eu não vou ficar aqui falando que treinador é ex-treinador é atividade, que o Dorival é ex-treinador é atividade, nada disso. Eu não vou ficar desrespeitando uma pessoa, mas o fato é, o técnico o técnico brasileiro não está conseguindo ter soluções para encaixar os jogadores europeus no modelo de jogo que eles atuam pelos seus clubes. Então você tem muitos jogadores executando uma função diferente do que faz. Por quê? Porque seleção é um ambiente onde você treina pouco, onde você tem pouco entrosamento. Com isso, quanto mais você se aproximar do que fazem nos clubes, melhor. Agora, quando você tem um treinador que não consegue fazer isso, que fica preso a um esquema tático, que não trabalha intensidade, que não tem soluções para aquilo, fica cada vez mais difícil dos próprios jogadores entenderem esse modelo, de conseguirem executar aquilo que o técnico está pensando. Por quê? Porque eles estão no modelo anos-luz à frente que os nossos treinadores não estão. Então, sim, a presença de um técnico europeu precisa ajudar muito. E para mim, a saída do Tite, ela prova isso. Porque o Tite, para mim, não fez um mau trabalho na seleção, muito pelo contrário, ele fez um bom trabalho. Cair na Copa do Mundo é complicado, tá? Mas em questão de desempenho como um todo, a seleção desempenhou na mão dele. Só que, quando você pega e você compara o desempenho do Tite, ou a maneira como o Tite enxerga jogo, com os técnicos estrangeiros, principalmente os melhores que atuam no Brasil, você vê uma diferença muito grande. O próprio Felipe Luiz, quando foi para o Flamengo, ele já mostrou coisas que o Tite não conseguiu mostrar. Então você tem uma diferença de pensamento muito grande. Quando você tem jogadores que atuam no futebol europeu, você precisa de treinadores que pensam e trabalham da mesma forma. Isso é um fato. Outra coisa é que os jogadores estão sentindo o peso da camisa. Quando você fica um tempão sem jogar, sem ganhar a Copa do Mundo, vai ser estabelecido agora o maior jejum do Brasil ganhar, do Brasil não conseguir ganhar, né? Ou seja, o maior jejum sem títulos de Copa do Mundo. Você tem sobre esses jogadores um peso absurdo, que é você tem que ganhar de qualquer jeito, tá? E por mais que eles estão acostumados à grande pressão, como por exemplo na Champions, atuando com o Real Madrid, com o Barcelona, a camisa da seleção brasileira é diferente. O jogador brasileiro, ele tem uma relação ainda com a sua seleção como os antigos tinham. Como assim como os antigos tinham? De ter um peso diferente com a camisa da seleção brasileira. Todos os jogadores brasileiros falam, cara, quando eu visto a camisa da seleção brasileira é diferente. E não é uma coisa à parte com a geração atual. Quem é repórter, quem é jornalista, entrevista os jogadores da seleção, sabem que eles falam que quando vão para a seleção é uma coisa diferente, tá? Só que a pressão de não ganhar a Copa do Mundo cai sobre esses caras. E também tem uma outra coisa, o fator Neymar. O Neymar não estando, cai sobre, por exemplo, o Vinícius Júnior. E aí não tem como dividir esse protagonismo caindo sobre ele sobre um peso ao ponto dele perder um pênalti. Ao ponto dele não conseguir chegar a 10% do que ele joga, por exemplo, no Real Madrid. Então a pressão é diferente. A pressão, as críticas vêm de uma maneira diferente, ao ponto do jogador se sentir prejudicado nesse sentido. E aí você tem uma falta de entendimento disso, tática, técnica, com a questão de que, cara, eu já vi muitas soluções para isso, que é o seguinte: vamos tentar emular aquilo que os jogadores jogam no clube, de fato, na seleção. Só que aí você tem dois caminhos. Ou você tenta simular para um jogador jogar, ou você tenta fazer de fato o que ele joga nos clubes, o que pode acabar os jogadores batendo cabeça. Só que sempre gira na questão tática. Por quê? Porque o Brasil ele tem bons jogadores, ele tem material humano. Só que quando você pega, por exemplo, uma Espanha com De La Fuente, a Espanha ela tem bons jogadores, tem ótimos jogadores, mas você vê que comparado com a seleção brasileira, principalmente a seleção titular, não deve muita coisa. São jogadores equivalentes. A questão é que você tem um técnico que consegue fazer os jogadores jogar.
E no Brasil não tem. Ao ponto de ofuscar os talentos que a gente tem em muito tempo. Há muito tempo isso acontece. Por exemplo, em 79, tem uma reportagem muito famosa que a TNT já mostrou, que é os jogadores como Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, sendo chamados de cabeça de bagre, porque não conseguem, jogar bem na seleção brasileira. Olha os jogadores que eu citei, foram chamados de cabeça de bagre. Com exceção da seleção de 2006, a seleção de 2006, que realmente tinha uma reunião de talentos que foi uma bagunça e que também teve culpa do técnico, porque o Parreira não conseguiu, por exemplo, barrar o Ronaldo numa má fase, ou barrar o Roberto Carlos ou o Cafu, ou o próprio Ronaldinho. Você vê que material a gente tem. Só que, infelizmente, gira na questão tática. E também gira na questão da CBF. Você tem um trabalho iniciado agora com o Dorival, sendo que o Diniz era o plano, aí o Ancelotti era o plano A, que antes era o Ramon Dias, que o Tite já deixou um ano antes da Copa começar que ele não seria mais o treinador. O Edinaldo é uma figura que não é respeitada, ele é uma figura que todo mundo olha e fala assim, cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Então você tem um problema estrutural que tudo isso vai descendo. E aí o jogador fala, cara, será que realmente eu tenho que me doar por isso aqui? Porque no final das contas, a gente também tem que falar que os jogadores também têm culpa. Os jogadores precisam chamar a responsabilidade. Mas aí você tem uma falta de comando absurda, cara. Um problema que vem de cima pra baixo, que não tendo solução, não tendo comando, se agrava cada vez mais. CBF nunca foi uma entidade de respeito, nunca. O Brasil ganhou a Copa do Mundo todas as vezes que a CBF ela tava corrupta. Ganhou com o João Avelange, com o Ricardo Teixeira, cara. Só que você tinha jogadores de personalidades e treinadores que conseguiram fazer ajustes táticos que conseguiram fazer o Brasil ganhar a Copa. Porque no final das contas é isso. O Brasil ele tá mal nas eliminatórias, mas o que importa mesmo são os 7 jogos da Copa do Mundo. Se ganhar a Copa do Mundo, 7 jogos for bom, beleza. O trabalho foi bom. Se não ganhar, foi um lixo. E não interessa se foi bem nas eliminatórias, porque é o que gira mesmo é a Copa do Mundo. Só que o problema tá muito maior do que a gente consegue entender. E se não continuar assim, cara, o Brasil corre sérios riscos, sim, de não passar de uma primeira fase de Copa. Vai pra Copa, isso é um fato, mas a seleção, ela perde carisma, ela perde a proximidade com o torcedor, ela perde tudo. E aí você tem relatos de torcedores no bar não olhando pra televisão porque não estão nem aí pro jogo da seleção. E aí se encadeia tudo isso. O Brasil não é bem visto no mundo, as seleções olham pra seleção brasileira e fazem catimba mesmo, não estão nem aí. Cara, a questão é, o Brasil ele tem material humano pra jogar de diferentes sistemas. Seja propondo o jogo, seja jogando em contra-ataque. Tudo o Brasil ele tem condição de jogar em qualquer sistema. Mas ele não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários pra você qual o maior problema da seleção brasileira e por que ela não consegue jogar bem. Quero ver sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva, beleza? Deixa o like no vídeo pra gente continuar fazendo essa comunidade crescer, beleza? É nóis, tamo junto e até a próxima. Valeu!